Mês da consciência sobre Parkinson. Aprenda como lidar com a doença. Convivência nas moradias é tema de projeto da FUNP. E ainda hoje, as notícias do Diário e o Fica a Dica Estudo. O Circuito FMG começa agora. Olá, seja bem-vindo. Termina amanhã a 7ª semana do microempreendedor promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Na UFMG, uma das iniciativas é apoiar ideias que possam se tornar negócios, como o trabalho realizado pela Inova, a incubadora de empresas da UFMG. Nós vamos conversar com um especialista da universidade para entender quais investimentos devem ser priorizados em um momento de instabilidade financeira. Em tempos de alta no dólar, aumento da inflação e previsão de baixo crescimento da economia, o empreendedor deve ficar atento a alguns cuidados para manter a sua empresa firme no mercado. Vamos conversar agora com o professor Aureliano. Nós vamos discutir algumas estratégias, para essas empresas. Tudo bem, professor? Bem. Quais são as melhores estratégias para as empresas neste momento? A principal estratégia é tentar sair dos financiamentos de curto prazo, que em geral são financiamentos com taxas de juros muito elevadas vinculadas a bancos. E isso tentar substituir, na medida do possível, esse financiamento por capital próprio da empresa, pelo caixa da empresa, ou por fontes de longo prazo vinculadas a bancos de desenvolvimento. Gerenciar melhor os processos dentro da empresa pode ser uma solução? Fundamental. Um bom controle dos processos, visando reduzir custos, é um passo fundamental num momento de crise como esse. E a tecnologia, é o momento de investir ou não? O importante, sempre é importante investir em tecnologia, mas o fundamental antes de investir é dimensionar bem quais são as despesas, o investimento necessário para implementar aquela tecnologia e também avaliar a taxa de retorno subjacente àquela tecnologia, saber se ela vai ser superior ao custo de oportunidade do capital, hoje vinculado a essa taxa de juros que está em elevação. E quais são os principais elementos que o empreendedor deve ficar atento para gerenciar melhor os processos da empresa? Ter um bom controle de todos os insumos vinculados ao serviço ou produto que a empresa gera e também vinculado a isso os processos e os custos e despesas associados. Professor, muito obrigado. Marlon Mursa para o Circuito FMG. Leonardo Ribeiro está a postos na redação da TV UFMG e traz as últimas notícias da universidade. Bem-vindo ao Circuito, Leonardo. Olá, Luísio. Ontem os alunos da UFMG organizaram um beijaço no prédio da Faculdade de Direito. O objetivo foi chamar a atenção para a violência sofrida pela comunidade LGBTT nos espaços da universidade. Ainda sobre os casos de preconceito na Faculdade de Direito, a UFMG recebeu a petição feita pelos alunos para apurar o caso de homofobia. O documento ainda está sendo analisado. E a UFMG emitiu uma nota de que está concluindo a regularização do pagamento das bolsas dos alunos do mês de março, gerenciadas pela FUNP, pró-reitorias e diretorias vinculadas à administração central. No último dia 10, a universidade tinha assumido em caráter de urgência o pagamento das bolsas de assistência estudantil e de estágio que estavam atrasadas devido à insuficiência de recursos transferidos pelo governo federal. E eu termino o diário de hoje parabenizando os nossos colegas da Rádio FMG Educativa que venceram a edição estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria Rádio Jornalismo. Com a série de reportagens Negócios Sociais, eles mostraram impactos gerados por empresas que buscam soluções para problemas sociais sem deixar o lucro de lado. O trabalho da Rádio FMG Educativa 104,5 FM vai concorrer ao Prêmio Nacional que ocorre em junho em Brasília. Essas foram as notícias do Diário, a gente volta na semana que vem. Bom feriado! Obrigado pelas informações, Leonardo. Fica a dica. Nesta semana, o nosso quadro te ajuda a estudar de forma mais produtiva. Hoje, a última recomendação. A dica de hoje para os nossos estudantes é não descuidar daquilo que é o básico. Por exemplo, não faltar às aulas. Isso é fundamental para que você não perca a sequência do conteúdo e não cause uma desmotivação ao longo da sua jornada. Ser pontual também, isso é importante para um bom rendimento nas aulas. Outra coisa
seguir a orientação dos seus professores, seguir a orientação da sua instituição de ensino. Isso é fundamental também para não se perder ao longo do caminho. Então, cuidar daquilo que é básico e acrescentar diferenciais ao longo da sua preparação ou ao longo do seu curso, entendemos que você estará qualificado para aquele propósito que você colocou como objetivo na sua vida. Na semana do dia 27 de abril, o Fica a Dica volta com recomendações de atividades culturais e esportivas que podem ser feitas na universidade. Para aprimorar o contato entre os habitantes da moradia da universidade, a Fundação Universitária Mendes Pimentel está com inscrições abertas para o projeto de convivência das moradias universitárias da UFMG. As inscrições terminam hoje por e-mail. Na UFMG são 740 vagas disponíveis nas moradias universitárias de Belo Horizonte e Montes Claros. E para tornar estes ambientes ainda mais agradáveis, a FUNP abriu o edital para o projeto de convivência. E quem vai falar para a gente sobre esse assunto é a Edila Costa, gerente das moradias. Edila, fala para a gente quem pode participar desse processo seletivo. Toda a comunidade universitária, seja ela estudantes de graduação e pós-graduação, professores, servidores, todas as pessoas envolvidas e vinculadas à universidade. E quais são as atividades que devem ser propostas? Olha, nós estamos focando muito na questão do lazer, esporte, saúde, gastronomia, nutrição, artes, todas essas voltadas com o direito ao acesso mesmo e às ideias, as inúmeras ideias que vêm dos estudantes da universidade. E a remuneração que essas propostas vão receber? Bom, cada projeto pode ter até 2 remunerações, ou seja, 2 monitores com a remuneração de R$400 mensais e uma ajuda de custo de R$1.000 para cada projeto. E como que funciona as inscrições? Bom, as inscrições, o projeto ele encerra as inscrições agora dia 17. Todos os estudantes têm que apresentar a sua proposta, o seu projeto e serão avaliados por uma comissão julgadora, tá? E eles devem enviar para o e-mail do convivência@funp. Ok, Edila, muito obrigado pelas informações. Lembrando que cada participante deve enviar uma única proposta para o e-mail que a Edila falou, que é o convivência@funp.ufmg.br. Osmar Macedo para o Circuito UFMG. Abril é o mês da consciência sobre o Parkinson. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, as estimativas apontam para 200 mil pessoas sofrendo com o problema. Diagnóstico precoce e tratamento adequado são fundamentais para viver com a doença. Emerson descobriu o mal de Parkinson há 4 anos. Passou por vários médicos até ser constatado o diagnóstico da doença. Foram cerca de 3 anos até a descoberta. Eu comecei com tremores, mas o meu sintoma mais forte, mais assim evidente, é rigidez e lentidão de movimentos. Muitas coisas que eu fazia antes que eu não faço hoje direito, não tenho destreza mais nas mãos, então muita coisa que eu não faço direito mais do que eu fazia antes. Mas eu vou levando a vida na medida do possível. Essa especialista explica que a doença é neurodegenerativa, causada pela ausência de uma substância no cérebro. Em consequência dessa ausência desse neurotransmissor, esses indivíduos apresentam uma série de sinais e sintomas típicos da doença. Então, eles têm rigidez na musculatura, né, tem tremor, tem o que a gente chama de bradicinesia, que é a lentidão do movimento, e isso dificulta muito as atividades funcionais desses indivíduos no dia a dia. O diagnóstico, até hoje, ele é essencialmente clínico, ou seja, não há um exame específico que vá ser feito para que o diagnóstico seja estabelecido. Janete é presidente da Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais e conta dos desafios enfrentados pelos pacientes. As dificuldades são muitas, principalmente para se chegar num diagnóstico, ser medicado e ter as condições para se tratar. O ideal é que você, ao ter qualquer sintoma, isso implica sintomas não motores e sintomas motores, você consiga marcar um neurologista e se medicar. Ou, pelo menos, já ter o acompanhamento do neurologista, tão logo apareçam esses primeiros sintomas. Qual é a importância de hoje uma associação nos moldes que nós estamos aqui em Minas? Que ela se fortalece enquanto instituição que encaminha, que orienta e que é capaz de levar o paciente a conhecer a própria doença e as condições que ele precisa para garantir boa saúde. Ainda não há cura,
mas existe tratamento que pode amenizar os efeitos da doença. Do ponto de vista clínico, né, o tratamento ele é essencialmente medicamentoso. Existem cirurgias específicas que podem ser feitas, em geral, em casos mais graves, e, fundamentalmente, a fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapia, né, que são terapias que vão colaborar com o dia a dia desse indivíduo. O Circuito Cultura está de volta e nesta semana o repórter Lucas Senra foi ao Centro Cultural UFMG mostrar uma das exposições dos residentes em artes visuais do espaço. O Centro Cultural UFMG traz ao público a exposição A Obra Ateliê Expandido, onde os visitantes acompanham o processo criativo dos artistas, assim como a execução e a montagem do trabalho por eles realizados. E o Circuito Cultura não poderia deixar de conferir essa novidade, não é mesmo? Vamos lá ver? Esses artistas foram selecionados a partir de um edital e eles fazem uma ocupação de uma sala aqui no Centro Cultural. Então, essa exposição está vinculado ao conceito de residência, que é uma forma de um grupo de jovens artistas trabalharem num estatuto imersivo durante praticamente um ano dentro de um ateliê. É uma forma de valorizar o processo. A gente perde muito a questão do processo artístico, né? A gente tem sempre o resultado final. Então, isso aqui é uma experiência que a gente está inaugurando para tentar chamar a atenção desse ponto de vista da valorização do trabalho e da profissionalização do artista. Logo após ser selecionado pelo edital aqui de residência do Centro Cultural, eu comecei a pensar no que eu ia desenvolver, no qual projeto eu iria desenvolver durante a minha estadia aqui no ateliê do Centro Cultural. E eu vinha trabalhando com uma série de pinturas que tinha uma atmosfera bucólica, como essa que está aqui atrás, por exemplo. E aí eu falei assim, bom, eu tenho que desenvolver algo que tenha a ver com a minha passagem pelo Centro Cultural. E aí, trabalhando com a paisagem, eu resolvi buscar elementos do entorno do Centro Cultural, que é a paisagem urbana. Então, a minha pintura começou a deixar de lado esses elementos que ela tinha antes e começou a trazer um pouco da cor e das formas que estão presentes aqui no Baixo Centro. Eu tenho um certo interesse em estruturas geométricas, simplificadas muitas vezes. E eu pego esses desenhos de estruturas geométricas, né, transformo eles em desenho a partir da mesma forma, né, da mesma estrutura. Eu faço repetições dessa estrutura e tento fazer relações e, ao mesmo tempo, distinções. A proposta que eu trouxe para a residência do Centro Cultural faz parte de um projeto que eu já vinha desenvolvendo com a coleta de materiais de peças de lascas e aparas, ou seja, do lixo despejado pelas pessoas no centro da cidade. E aí, a partir dessas coletas, a caixa sempre foi o elemento de armazenar esses objetos. Objetos pequenos, e essas caixas conviviam comigo dentro do espaço de trabalho. E de repente eu vivia uma espécie de um acúmulo de materiais enorme, assim. Então a experiência de deslocamento para um ateliê, para um galpão, foi interessante também por isso, assim, porque eu pude pensar mais espacialmente os trabalhos. Aqui é uma grande possibilidade para que as pessoas tenham conhecimento do trabalho que está sendo efetuado, de cada parte, até chegar no final. O final, de fato, é a abertura da exposição. E quem quiser conferir a exposição dos artistas, a obra Ateliê Expandido fica aberta até o dia 10 de maio. E o horário para a visitação é de terça a sexta, de 10 às 21, e sábado e domingo, de 10 às 18 horas.
boa noite e um ótimo feriado a todos. Até a próxima.